Vamos começar com a primeira pergunta da Jane. Ela pergunta: o cristão pode ter ocurte? Isso edifica o cristão, pastor? Não. Ora, pense bem, Jane, não sei se deve ser uma jovem. Se há uma proibição de menores não poderem se alistar ou entrar nesse programa, é porque existem coisas erradas. E nós tomamos conhecimento de meninas ou adolescentes de 12 anos que mantêm relacionamento epistolar ou por meio de e-mails, de mensagens, que fazem declarações errôneas, às vezes aumentam a sua idade para justificar a sua tentativa de namoro. O outro lá, que por sua vez também já não tem aquela idade tão jovem, mente. E às vezes há meninas então que saem de casa para encontros que os pais desconhecem e se dá tragédias que a gente está tomando conhecimento pelos jornais. De modo que, para manter um ocurte, é preciso que tenha cuidado e tenha uma vida que tenha o propósito de evangelizar a outra pessoa com quem se dialoga. Porque se for para manter essas intimidades de namorados, isso pode resultar em muitos males. Se conhecendo a pessoa já é difícil descobrir a sinceridade da pessoa com quem se fala, imagine falar por e-mail, manter um diálogo, às vezes um tipo de sentimento amoroso, que isso não vai dar certo. A Daniela, ela pergunta assim, pastor: é pecado uma jovem cristã usar piercing? E qual a diferença entre uma irmã usar um brinco e uma jovem usar piercing? Bom, eu quero dizer que a finalidade de um brinco e a finalidade de usar piercing são diferentes. Por exemplo, nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então eu quero dizer que já que o corpo do cristão é santo, o piercing é um sinal visível de escravidão espiritual. Onde é que se localizam os piercings no corpo de uma jovem ou de um jovem? Os locais em que os piercings são colocados têm um profundo significado na Bíblia. Então, às vezes o piercing é colocado no nariz. Ora, o nariz é o nosso fôlego de vida, é o elemento por onde entra o ar para nós sobrevivermos. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou uma alma vivente, significando então que o princípio de vida é entrado assim pelo nosso nariz, no exalar, aspirar, e aí está um sinal de prisão neste particular. A boca, de acordo com Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9, diz que a palavra está perto de ti, está em tua boca, em teu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Ora, essa boca que se faz confissão para a salvação, ela é marcada como símbolo de prisão, de domínio, de escravidão espiritual, na simbologia daquele piercing que é colocado nos lábios. E às vezes na própria língua, eu não sei como uma pessoa suporta, às vezes o piercing é colocado na sobrancelha, nos olhos, onde está situada a nossa mente. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E se a luz que há em ti são trevas, que tremendas trevas são. Então uma pessoa que coloca piercing nas sobrancelhas ou junto aos olhos, onde se localiza a nossa mente, a nossa cabeça, está dando ideia de uma escravidão espiritual sobre sua mente, naquilo que ele está ouvindo. Umbigo é a sede da vida. Coloca-se um piercing no umbigo. E a Bíblia diz em Filipenses 3,19, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Estou citando João 7,19. Agora em seguida, Filipenses 3,19, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o ventre, que eles só pensam nas coisas da terra. Então a Bíblia está nos avisando desse perigo, e onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. De modo que, diferentemente de um brinco, o piercing já envolve um certo compromisso de aceitação de domínio sobre o corpo que leva à escravidão, notadamente os jovens. E digo então que essa indagação, Daniela, é pecado uma jovem cristã usar piercing? Sim, ela está dando uma ideia de aprisionamento de todo o seu corpo. E qual a diferença? Enquanto um é apenas um enfeite, o outro encerra um compromisso, uma responsabilidade de domínio daquela parte do seu corpo a esta forma de manifestar tendências contrárias a Deus, que se faz por meio do piercing. Agora, um homem NQI. No livro de Mateus 8,14, lemos que Pedro tinha sogra. E a Igreja Católica declara que Pedro foi o primeiro Papa. Isso não contraria a proibição dos padres se casarem, pastor? Exatamente, nos parece assim paradoxal. Porque a Igreja Católica, ela ensina que Pedro foi o primeiro Papa. Mas não podemos negar a luz da Bíblia Sagrada, conforme diz 8,14, que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e com febre. Ora, se ele tinha uma sogra, é claro que ele era casado. E se de fato Pedro foi o primeiro Papa, como afirma o catolicismo, segundo dissemos, então temos que reconhecer que o primeiro pontífice romano era casado. E ainda encontramos em 1 Coríntios 9,5, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, que era Pedro. Então Pedro, outros apóstolos também eram casados. E assim há uma incompatibilidade nessa posição de que os padres não podem se casar,
quando a Bíblia Sagrada apresenta este exemplo de Pedro ser casado. Por outro lado, nós encontramos o apóstolo Paulo recomendando em 1 Timóteo 3, versículo 2 a 5, que o líder, o bispo, seja casado, que tenha domínio sobre a sua própria casa, porque se não tiver, como é que vai cuidar da casa de Deus? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Então, nós dizemos que ninguém tem o direito de proibir o casamento, pois é reconhecido por Deus algo bom para o homem, como nós temos em Gênesis 2, 18 a 25, quando diz principalmente no versículo 18 de Gênesis, capítulo 2, que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Dois 18 de Gênesis. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então aí está, uma situação que repetimos paradoxal, quando há o voto de abstinência de casamento e depois a Bíblia recomenda que haja o casamento e que Pedro, como Papa, também era casado.